Curso Básico de Esperanto, aula 16, gramática da aula 15. Pergunta de quantidade. Kiom dá? Então, nós temos kiom, que significa quanto ou quantas, ou seja, qual a quantidade. Isso é invariável, não muda no plural. Temos o dá, que significa de, é usado obrigatoriamente depois de kiom, quando a palavra seguinte é o que está sendo contado. Exemplo. Vamos ver duas estruturas aqui. Kiom da iaroi vi havas. Quantos, ou seja, a estrutura kiom da significa quantos, para quantidade. Anos você tem. Vamos ver o outro. Kiom da libroi vi havas. Quantos livros você tem? O kiom pode ser usado também sozinho. Kiom sozinho também pode aparecer em frases como kiom de costas? Quanto custa? Então, relembrando, o kiom da é uma estrutura usada quando você quer saber a quantidade. Quantos anos você tem? Quantos livros você tem? Vamos para o próximo item. Verbo have. Have significa ter. A conjugação no presente do indicativo é sempre a mesma. Basta substituir o i, que é aqui have, significa que está no infinitivo, o verbo está no infinitivo, e eu substituindo o i por as, aí fica no presente do indicativo. Com qualquer pronome pessoal, seja mi, vi, li, xi, mi, ili, sempre vai ficar havas no presente do indicativo. Futuramente a gente vai ver que seja no passado ou no futuro, basta mudar a letrinha também. Então, no presente do indicativo é AS, o final, no futuro é IS, no futuro é OS e no passado é IS. Nós vamos ver isso com calma mais futuramente. Mas vamos nos ater aqui que o verbo terminou com I, significa que está no infinitivo. Verbo terminou com AS, está no presente do indicativo. Em Esperanto, para falar a idade, usamos literalmente mi havas, por exemplo, 10. Dek yaroin. Eu tenho X anos, eu tenho 10 anos. Em outras línguas, ao invés de eu tenho X anos, eles usam eu sou X anos mais velho, como no inglês. Mas no Esperanto não é assim. No Esperanto eu falo eu tenho X quantidade de anos. Próximo item. Plural com J. A gente já viu, mas é sempre bom revisar. Para fazer o plural, basta colocar o J no final do substantivo. Pode ser também no final do adjetivo. Iaro, que significa ano. Iaroi, tem som de I, o J, que significa anos. Frato é irmão. Irmãos ficaria fratoi. Quando a palavra está no acusativo, que é o objeto direto, que é o acréscimo do N, o N vem depois do plural. Ou seja, o N vem depois do J. Iaroin, anos. Fratoin, irmãos. Na frase mi havas dudek yaroin, eu tenho 20 anos. Yaroin está no acusativo porque é objeto direto de have. Se você tiver dúvida o que é o acusativo, volte nas aulas anteriores, principalmente no curso de Esperanto para iniciantes, onde a gente explica com detalhe o que é o acusativo, por que o acréscimo desse N. Vamos para o próximo item. Prefixo ge. Ge indica um grupo misto, masculino e feminino. Vamos ver na prática. Fratoi quer dizer irmãos. Fratinoi, irmãs.
Aí, quando eu quiser falar que eu tenho irmãos e irmãs, eu não vou falar. Eu posso falar, eu tenho irmãos, fratui, e tenho irmãs, fratinui. Mas no Esperanto, para facilitar, para mim não repetir irmãos e irmãs, basta eu acrescentar o "ge" na frente do substantivo masculino, que é frato. Aí ficaria assim: gefratoi. Quando essa palavrinha aqui, gefratoi, significa irmãos e irmãs juntos. Então, o Esperanto, para facilitar, para mim não repetir irmãos e irmãs, basta eu colocar o "ge" na frente do substantivo masculino, que no caso aqui é frato. Aqui, vamos ver outro exemplo aqui. Deixa eu ler aqui. Esse prefixo funciona também com outros parentes. Vamos para outro exemplo. Patro significa pai. Para mim falar que eu estou com meus pais, que é pai e mãe, eu não preciso falar que eu estou com meu pai e minha mãe. Basta eu falar que eu estou com meus gepatroi, que são os pais. Agora, avós. Ao invés de eu falar eu tenho meu avô e eu tenho minha avó, que seria avô e avino, aí basta eu falar que eu tenho geavoi, avós, que significa avós. Ou seja, avô e avó juntos. Pai e mãe no gepatroi juntos. Então vocês entenderam? Eu vou repetir, porque pode ficar um pouquinho confuso. Para mim falar que eu estou com, exemplo aqui de cima, com meus irmãos e minhas irmãs, ao invés de eu repetir esses dois substantivos aqui, basta eu colocar o "ge" na frente do substantivo masculino, que é frato. Aí ficaria gefratoi. Eu estou com meus irmãos e irmãos juntos. Para pais a mesma coisa e para avós a mesma coisa. Vamos para o próximo item. Formação de números. Números são formados de forma lógica. Isso a gente explicou na aula passada, mas vale sempre relembrar. 11 significa 10 mais 1, que é dec uno. 15 é 10 mais 5, dec quin. 20 significa 2 vezes 10, que é du, que é 2, e dec, que é 10. Ficaria dudec. Não existe plural nem concordância para números. Essa é uma regra gramatical bem clara. Do libroi, 2 livros. É errado você falar do livro. Até no português, né? Ao invés de eu falar eu tenho 2 livros. Não. No Esperanto é a mesma coisa. Eu tenho 2 livros. Vai para o plural. Vamos para o próximo item. E para finalizar a nossa aula, um resumo rápido dessa aula. Kyondá significa quanto ou quantos. Kyom é quanto e dá é de. Para perguntar sobre quantidade. Quantos livros que eu tenho, quantos anos, quantos livros, quantos vasos, qualquer objeto. Idade, eu falo mi, havas, dek, por exemplo, 10, e aroin. Uso de have mais plural e mais acusativo. Então, o desmembramento dessa frase aqui. Plural acrescenta-se o J, e quando tiver acusativo, o N vem depois do J. Prefixo ge para grupos mistos. Futuramente a gente vai ver mais palavrinhas com esse ge, se não ficou bem claro, para esclarecer melhor. Números são combinados sem preposição ou concordância, ou seja, há uma lógica por trás dos números no Esperanto. 1, 2, 3, uno, du, tri, kvar. Assim finalizamos a nossa aula de hoje.